cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um de vocês. Uma alegria estarmos juntos para esse culto, e hoje é um momento muito especial, estaremos celebrando a ceia. Então, como foi conversar com os irmãos da IBVM, vamos estar, depois do período de louvor, estar ceando. Então prepare os seus elementos. Pastor, como é que vai participar? Irmão, se você é convertido, se você se batizou, se você tem a certeza da sua salvação, faça isso. Tá? Se você é de uma outra igreja, se você é de uma outra denominação e de repente seu pastor, seu líder não vê correto participar da ceia assim virtualmente, então não faça, tá bom? Esse é o momento em que nós da IBVM escolhemos. É o ideal? Não é. Não é, porém, entendemos que ceia é comunhão, ceia é partir do pão, e partir do pão com aqueles que professam a mesma fé. Então aqui em casa está eu e a Mari, então há como ter comunhão, há de ter comunhão, há de ter partido do pão. Jesus disse que toda vez que partir desse pão e toda vez que beber desse cálice, faça isso em memória de mim. Então, toda vez, não importa o local, não importa como, é um memorial. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo gostoso, Senhor Jesus. Obrigado pela presença de cada irmão, cada pessoa que está ali do outro lado, ó, Pai, ouvindo e cultuando junto conosco neste culto. Deus, agradecemos por
todas as bênçãos que tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, muitos que estavam doentes já estão recuperados, mas continuamos clamando para aqueles que ainda estão enfermos, estão internados. Pedimos pelo consolo das famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, console-os, conforte-os. Pai, abençoe esse tempo, que seja abreviado, ó Pai, esse sofrimento, que possamos estar aprendendo com tudo isso, mas acima de tudo, ó Pai, que nós possamos entender que mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, a obra do Senhor não pode parar, a obra do Senhor continua crescendo, afinal de contas, vidas precisam ser salvas, vidas precisam reconhecer a Tua palavra, e que nós possamos estar continuando, ó Pai, pregando o Evangelho, anunciando a salvação a todos aqueles que precisam. Toda a honra, toda a glória se dá ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Gente, queria deixar, se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? E o restante é de casa. Olha, depois que terminar tudo, você já sabe, né? Já sei, pastor, o que você vai falar. Faça uma visita, exatamente, tá? Faça uma visita lá na IBVM, ficamos na Rua Flamengo 219, ali na Vila Muniz, e será um prazer receber vocês, dar um abraço, dar um aperto de mão, dar um beijo em cada um, porque, gente, que saudade, que saudade. Esse momento de afastamento faz com que nós, às vezes, bata uma tristeza, bata um sentimento ruim, né? Mas continue firme no Senhor, meus irmãos, continue firmes no Senhor. Aproveite as oportunidades das redes sociais e converse com pessoas, fale de Deus com as pessoas, chore quando tem que chorar. E também o seguinte, se você quiser também nos ajudar doando uma cesta básica, doando algo assim, ou querendo, pastor, como é que eu posso ajudar? Entre em contato comigo, tá bom? Tem famílias que precisam de cesta básica, tem famílias que precisam de móveis, de repente você ter um móvel na sua casa, um sofá em boas condições, um armário, um guarda-roupa, uma geladeira, uma máquina, um berço, um carrinho de bebê, e se Deus tocou no teu coração para doar, entre em contato, sempre tem alguém que precisa, tá bom, gente? Então, vamos estar orando, vamos estar adorando a Deus através desses louvores lindos, e olha, prepare tua Bíblia. Se você for cear conosco, prepare suas coisas aí, seus elementos, junte a tua família, vamos adorar a Deus e logo mais voltamos, tá bom? Um beijão, até daqui a pouco. Tu és soberano sobre a terra.
volta depois desses louvores lindos. E olha quem tá aqui do lado, ó. Ela falou que vai ficar brava comigo, então deixa eu não vou provocar muito, senão ela ficar brava e depois a gente não pode cear, não é verdade? Então, Mari tá aqui, minha esposa linda, está grávida, quem ainda não conhece ela, quem ainda nunca a viu, está aqui. Luísa está para chegar, se Deus quiser, em outubro estará chegando a Luísa. Já não tenho cabelo para cair, mas tenho a barba para ficar branca, então, mas graças a Deus por isso. Gente, nesse momento vamos participar da ceia e eu quero ler um texto. O texto é de João, capítulo 13, tá bom? Evangelho de João, capítulo 13. É bem interessante, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu desafio, depois com o tempo, quando acabar o culto, você leia, que é bem interessante. João, capítulo 13, diz o seguinte, do versículo 1 em diante. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar. Olha que interessante, o jantar estava sendo servido por alguém. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde vai entender. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Não todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa. Voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Até aí. Gente, que coisa incrível. Nesta ceia, Jesus dá uma lição incrível para os seus discípulos e para nós. Observe que a Bíblia diz que ele amou eles até o fim. Então a função de Jesus é amar até o fim. A função de um líder é amar até o fim. E interessante que a Bíblia diz que o jantar estava sendo servido. Havia alguém que estava ali servindo. Servindo inclusive a Jesus. Quando Jesus vê que todos estão ali, Jesus passa a lavar os pés dos seus discípulos. A Bíblia diz que ele tira o seu manto, ele sai do seu lugar, lava os pés dos discípulos. E isso incomoda o coração de Pedro. E Pedro fala: não posso. E Jesus fala: pode e deve. Porque Jesus queria ensinar uma lição para os discípulos. Depois que Jesus lava os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele coloca o seu manto e volta para o seu lugar de honra. Sabe, gente, a ceia é um sinal, eles iam partir a ceia logo mais. A ceia é um sinal de compartilhar, servir um ao outro. Jesus vem para nos ensinar a ser servos, não a ser líder. Tá? O princípio de um líder cristão é saber servir. E uma das últimas lições que Jesus deixa para os seus discípulos é esse: você quer ser um líder? Então você precisa servir primeiro. Você precisa sair do seu lugar de honra e lavar o pé dos outros. E depois você volta ao teu lugar. O problema é que no mundo de hoje as pessoas não querem servir, querem apenas serem servidas. E nesta ceia de hoje, inclusive na palavra de hoje, vamos falar sobre servir, sobre liderança que serve, exemplo de líder. E o maior exemplo que nós temos é Cristo.
Então pense bem comigo, se Cristo serviu seus discípulos, nós precisamos servir uns aos outros. E na ceia é um exemplo de servir, de compartilhar, de um entregar ao outro. Entenda que quem está ao teu lado não é menor do que você. Entenda que você não é maior do que ninguém. Mas pastor, eu tenho um cargo de liderança, eu tenho isso. Para Deus, a função de um líder é servir. Quanto mais responsabilidades um líder tem, mais ele deve servir, não ser servido. É diferente do que o mundo prega, entende? E nessa ceia nós vamos lembrar disso. Nós não estamos no mundo para ser servidos, mas sim para servir. Eu queria que nesse momento você pegasse o elemento, o pão. Vamos pegar aqui. O pão simboliza o corpo de Cristo. O corpo que foi dilacerado no teu lugar e no meu lugar. Pastor, por que para participar da ceia tem que ser batizado? A Bíblia não diz isso, tá? Mas a Bíblia diz que para participar da ceia a pessoa tem que reconhecer o que ela está fazendo. Por isso que é importante, analise o homem a si mesmo antes de tomar a ceia. Se você entregou tua vida a Cristo, se você é uma pessoa salva e reconhece que é um pecador, entendo que você já foi adiante, já se batizou. Porque o batismo é um símbolo dessa sua decisão. Pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, mas ainda não fui batizado. Então procure seu pastor, ou se você não faz parte de uma igreja, vá e se batize. O princípio do batismo é mostrar que você reconhece que você é um pecador. E aí vamos estar participando desse momento com este pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi dilacerado por nós. Eu vou estar orando nesse momento pelo pão. Depois disso, vamos estar comendo. Deus, obrigado, Pai, por esse momento gostoso, permite que possamos estar passando. Obrigado pelo corpo do Senhor que foi dilacerado na cruz por amor a nós, ó Pai, porque o Senhor nos amou até o fim. Senhor Jesus, nos ajude a entendermos que precisamos servir um ao outro. E que neste momento difícil que estamos vivendo, apesar de tudo, continuemos no intuito de sermos servos do Senhor, obedecer ao Senhor, para que o teu reino cresça. E que logo possamos estar ceando juntos na igreja, junto com os irmãos, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos. E agora, vamos estar participando da bebida, do suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo. Não é o sangue, mas simboliza o sangue. O símbolo é muito maior do que o elemento. E é este sangue que nos lava o pecado, é esse sangue que Jesus derramou por nós na cruz, e é esse sangue que agora vamos estar agradecendo a Deus por ter sido derramado por nós. Ora para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai de amor, muito obrigada, Pai, pelo seu sacrifício na cruz, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela sua entrega, Pai, em favor de nós. Sabemos que não somos merecedores, sabemos que somos falhos, pecadores, reconhecemos, Senhor Jesus, a nossa fraqueza, Pai. Mas te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado, Pai. Muito obrigada por tanto amor, Deus, por nossas vidas. Somos eternamente gratos, Pai, por esse grande amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode tomar, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse privilégio de poder estar participando desse momento. Mesmo não poder estar junto com toda a nossa família, mas estou com a minha esposa, filha do Senhor, uma mulher separada, uma serva do Senhor, e podemos estar
compartilhando esse grande memorial de que o Senhor morreu por nós e o Senhor voltará para nos buscar. Amém, Jesus. Abençoe todos os nossos irmãos que estiver participando. E se alguém aqui que não pôde participar por algum motivo, Pai, que essa pessoa se conserte com o Senhor, que essa pessoa volte a ter comunhão com os irmãos, para juntos estarmos celebrando esses momentos gostosos e preciosos, ó Pai. E que logo possamos estar participando desta ceia lá na nossa igreja, junto com os nossos irmãos, para poder estar juntos adorando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Vamos ficar com mais um louvor. E depois desse louvor, voltamos com a palavra de hoje. Deus abençoe. Um beijo, meus irmãos. Saudade de vocês, viu? E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar juntos novamente. Um beijo, fiquem com Deus. Amém. Até daqui a pouquinho. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Beleza, pessoal? Depois desses louvores maravilhosos, depois dessa nossa ceia, vamos agora passar para a palavra. E antes da palavra, eu queria só deixar mais alguns recados, tá bom? Quero de novo agradecer a todos que ofertaram para os missionários Giovanni e Karina que estão lá na Itália. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Já foram enviadas ofertas a eles. A todos que têm ofertado, feito a devolução dos seus dízimos, suas ofertas, a conta da igreja está aí. Se você quiser fazer uma oferta para a nossa igreja e específica para a questão social, entre em contato comigo e fala, pastor, esse valor aqui é um valor para parte social, onde nós compramos cesta básica, gás e tantas outras coisas que pessoas estão precisando. Se você quiser fazer doação de cesta básica, alguma coisa também, entre em contato comigo, tá bom, gente? Ser bênção. Se vocês tiverem filhos, netos ou sobrinhos, alguém adolescente, e eles quiserem participar das nossas células, entre em contato também com a irmã Dulcilene e com a irmã Simone, o contato delas estão aí, tá? Os encontros dos adolescentes são pelo Zoom, toda sexta-feira às 20 horas, tá? Bem legal, então nesse período aí, converse com elas, dê o nome e vai ser bem legal, participe. Tá bom, gente? Maravilha! Ô pessoal, vamos estar nesses domingos, nos próximos domingos, estudando um livro, tá bom? Eu acho muito importante isso, conhecermos um livro por inteiro, a pregação expositiva, ela é sequencial e vai ser muito legal. E esse livro que nós vamos estudar durante esses próximos domingos ou meses, é muito especial, é a história de Neemias. Alguns talvez conheçam, outros nem tanto. Mas por que eu quero trabalhar a história de Neemias? Porque Neemias foi um dos maiores líderes que a Bíblia relata, tá bom? Tem homens como Moisés, por exemplo, admiro muito Moisés, sou fã de Moisés. Jesus é incomparável, né? Mas tantos outros, José do Egito. Mas Neemias, ele é um pouco, às vezes, esquecido, né? Talvez por causa do livro, ser meio pequenininho, meio perdido. Mas, gente, Neemias é um exemplo de um líder nato. E por que eu quero trabalhar isso? Porque o mundo está precisando de líderes em todas as áreas. Agora vai vir a eleição aí, né? E a gente está em busca de quê? De um líder, não é verdade? E é interessante que a liderança é algo que alguns querem, mas não têm a condição para ser líder. Outros têm condições e não querem. Mas a liderança que nós vamos estar trabalhando hoje é uma liderança... Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, tá bom? É diferente de uma liderança secular, de uma liderança do mundo natural em que vivemos.
Porque assim, no mundo natural, a liderança é falada de que forma? Você vai ver esses treinamentos, tudo. O líder é aquele que vai ter honra, é aquele que vai ser colocado em lugar de honra, você busca isso, a liderança vai te trazer dinheiro, você vai trabalhar, você vai ser um líder empenhado, você vai ter fama, você vai ter dinheiro, você vai ter influência. A liderança cristã é diferente. A liderança, ao que Cristo prega, é ser servo, é servir. Então é bem diferente, né? Quando nós entendemos que somos líderes, mas líderes no reino de Deus, nós somos escravos, nós somos servos. Estamos aqui para servir o outro, não para ser servido. E o líder cristão, ele está aqui nesse mundo para entender que tudo é um propósito. Então, se você é um empresário, se você é um funcionário público, se você, na empresa que você trabalha, na escola que você trabalha, na faculdade que você estuda, em todos os ramos da vida, ali você é um filho de Deus, ali você leva o reino de Deus, ali você tem uma missão, entende? E é isso, na sua igreja você tem a sua missão, você tem os seus dons, você tem o seu lugar de trabalho, enfim, é sobre isso que vamos trabalhar. Liderança. É óbvio que nem todos são líderes, eu entendo completamente isso, eu compreendo, mas o foco vai ser, se você não é um líder, se você não tem um cargo de liderança, você tem uma missão. E Neemias, ele era um líder com uma missão. E todo esse tempo que vamos estudar o livro de Neemias, gente, vai ser fantástico, fantástico mesmo. E antes disso, você abre lá, enquanto eu estou falando, estou te dando tempo de você procurar Neemias. Tem na sua Bíblia aí, tá? Procura lá. Neemias, qual que era o contexto dele? O povo de Jerusalém, o povo judeu, tinha sido levado escravo para a Babilônia. Eles foram levados lá por Nabucodonosor, ficaram 70 anos lá na Babilônia. Depois disso, veio Ciro, o rei persa, e liberta o povo, de certa forma, vence a Babilônia, deixa o povo lá. E o povo judeu, ele continua sobre o jugo dos persas. Tá? Os persas continuaram mandando nos judeus, vamos dizer assim. Passou 70 anos, muito tempo depois, Ciro morre, e aí vem Artaxerxes. Olha, guarda esse nome, Artaxerxes. E esse rei Artaxerxes I, é onde foi o rei ao qual Neemias servia. Neemias era de sangue judeu, mas Neemias, presta atenção nessa informação, Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias possivelmente nasceu lá na Pérsia, lá no reino da Pérsia. Então ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia o povo, a nação dele. Ele nasceu lá muito tempo depois e ele conhecia o povo. E neste tempo, gente, Neemias se tornou copeiro do rei. O que é um copeiro? Talvez você vê na Bíblia, né, o copeiro do rei. O copeiro, a função dele era experimentar a comida e a bebida do rei. Por quê? Porque era muito comum que os reis ou pessoas famosas ou de poder fossem envenenadas através da comida ou da bebida. Então a função de Neemias era beber, experimentar a comida e a bebida do rei. Alguns casos eram eles que preparavam, tá? Então Neemias, ele tinha um trabalho de risco, óbvio que tinha, mas era um trabalho de muita confiança. Era um homem de confiança, senão o rei não estaria dando a ele esse cargo, entende? Então vamos dizer que para alguém que não era persa, para alguém que era de sangue judeu, estar como copeiro do rei, que vamos dizer inimigo, o rei que subjuga o teu povo, era um homem de muita confiança. Vamos trazer da seguinte forma hoje. Vamos dizer que os Estados Unidos hoje domina sobre o Brasil. Entende? Tudo que o Brasil produz, a gente manda imposto para os Estados Unidos, nada é nosso, tudo aqui é dos Estados Unidos. E talvez eu, brasileiro, me torne o copeiro do presidente dos Estados Unidos, do Trump. Olha a oportunidade que eu teria de envenenar e matar o rei que domina o meu povo. E olha a confiança que Trump teria que ter em mim. Porque é um risco ele colocar como copeiro alguém que é do povo ao qual ele subjuga. Entendem? Então demonstra que Neemias era uma pessoa muito capaz e confiável. Ele ganhou a confiança do rei Artaxerxes. Isso é importante da gente focar, tá bom? O que aconteceu?
De tempos em tempos, algumas pessoas do reino da Pérsia iam até lá, o reino de Judá, Jerusalém, ver como é que estavam as coisas, buscar os impostos e trazer para entregar para o rei Artaxerxes. E nisso que começa o livro de Neemias. Olha lá, Neemias capítulo 1. Tá? Como é uma série, vamos focar hoje apenas no capítulo 1. Olha lá, Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Gente, primeiro ponto de um líder. Primeira coisa importantíssima de um líder: se preocupar pelos problemas do próximo. É fundamental. Um líder que não se preocupa com o problema do próximo não é um líder. Olhem que interessante, Neemias estava lá como copeiro do rei, tinha uma posição social muito boa, possivelmente um salário muito bom, estava tranquilo, mas ele se preocupou com o povo que estava lá em Jerusalém. Sabe, meu irmão e minha irmã, se você quiser ser um líder no reino de Deus, então você precisa se preocupar com pessoas. Você precisa estar preocupado como que as pessoas estão, como que elas vivem, como é que está o casamento. Não se preocupar no sentido de fofoca, não. Se preocupar em saber se a pessoa está bem. Nós temos esse costume, né? É um costume até do brasileiro fazer o seguinte assim: e aí, como é que você está? E aí a gente sempre espera aquela resposta: está tudo bem. Mas quando a pessoa fala: olha, não está bem, cara, eu estou com um problema sério. Ih, rapaz, agora a gente trava, porque quando chega nessa parte, o que a gente faz? Então a gente desconversa. Ô, meu irmão, vamos estar orando, se você for crente, alguma coisa, eu vou estar orando por sua vida. Se você for católico, você fala: vou estar rezando por você. E ó, vai embora. Porque você perguntou por educação, mas a pessoa falou: poxa, eu estou passando isso. Você demonstrou preocupação, mas você não se interessou pelo problema. Um líder, ele tem interesse pelo problema do próximo. Um líder político, ele tem que ter interesse pelo problema do próximo. Não é isso que eles fazem? Está faltando água, está faltando esgoto, está faltando iluminação pública, está faltando asfalto, está com problema de saúde, problema de... Enfim, o líder, ele tem que buscar os problemas. Entende? Ele tem que se preocupar com isso. Se você tem uma liderança dentro da tua empresa, você tem que se preocupar com pessoas, não com coisas. Esse é um grande problema na maioria das vezes. Nós vivemos esse momento de pandemia em que o mundo está afundado, está todo mundo preocupado. E infelizmente alguns líderes não estão preocupados com pessoas, estão preocupados com as coisas. Resultado, e aí ele se esquece de pessoas. E isso que é importante. Preocupa-se com pessoas. Como é que está o relacionamento delas? Como é que está a tua equipe de trabalho? Como é que está a vida do pessoal que trabalha com você? Talvez você tenha funcionário, você seja um comerciante, e você não sabe a situação dentro da família dos teus funcionários. É importante você saber que talvez tenha um funcionário que vai trabalhar na sua empresa, e nós vamos ver isso no capítulo 2, algo incrível, e você nem sequer sabe qual o problema que essa pessoa tem na família dela. Às vezes essa pessoa está passando por um momento difícil, às vezes essa pessoa está passando por um momento muito complicado. Mas a função do líder é olhar para o próximo, olhar para vidas. É o que Jesus fazia com todos, não é verdade? Então o líder no reino de Deus é a pessoa que se interessa pelo problema do próximo. Quer ser um líder no reino de Deus? Se preocupe pelo problema do próximo. Sabe, meus irmãos, o mundo está precisando de líderes, pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres que vivam a vida para se preocupar pelo problema do próximo.
não para o seu próprio problema. Deus cuida de nós, é óbvio, a gente tem que se cuidar, mas a função de um líder dentro do reino de Deus é olhar para o próximo, é se preocupar como que o outro está, é se interessar pelo problema do próximo. Neemias era esse cara. Ele estava tranquilo, como copeiro do rei, mas ele perguntou. E olha só, versículo 3. Depois que ele perguntou para Ananias, né, como é que está o povo lá em Jerusalém? Olha o versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, que coisa linda! Porque além dele se interessar, lembra, ele se interessou pelo problema. Ele perguntou, como é que está o povo lá? Quando Anani falou, olha Neemias, o povo está sofrendo, o povo está passando por humilhação, o muro da cidade foi destruído, e quando o muro é destruído, não tem proteção. Então a cidade está sendo saqueada, os homens estão sendo mortos, as pessoas... Tá feio. Neemias poderia ter feito como muitos de nós fazemos. Puxa, vou orar por eles. Ah, que pena, vou estar rezando por eles. Não. Porque, primeiro, o líder, ele se interessa pelo problema do próximo. E segundo, o líder sofre pelo problema do próximo. O interesse é a primeira parte. Agora, Neemias, além de se interessar, ele sofreu. Ele sofreu porque ele ficou imaginando: o meu povo está sofrendo, o meu povo está passando por humilhação, enquanto eu aqui estou bem. Neemias poderia ser um cara que pensasse assim: eu estou bem, eu estou com minha empresa, eu estou com meu emprego, sou copeiro do rei, estou com minha vida sossegada, deixa eles lá sofrendo. Não. Aquilo incomodou o coração de Neemias, aquilo ardeu o coração de Neemias, e ele sofreu, ele chorou, ele jejuou pelo povo. Um líder deve sofrer pelo sofrimento do seu povo. Aí é uma diferença, que tem muitas pessoas que se interessam, mas não sofrem. Uma coisa é se preocupar com o próximo e não fazer nada por ele. Outra coisa é se preocupar com o próximo e sofrer por ele. Essa é a diferença de muitos líderes políticos. Porque eles se interessam pelo problema do próximo. Eles vão no bairro, eles veem que está faltando água, está faltando luz, está faltando isso, está faltando aquilo. Eles se interessam em saber, mas não estão nem aí, não sofrem. Por quê? Porque eles têm um bom salário, eles têm uma casa boa, moram num bairro bom, têm segurança, tem isso, tem um plano de saúde. Então não interessa para eles se a saúde está boa, não interessa para eles se tem violência, não interessa para eles se falta água, se falta luz, não. Mas eles se interessam. Por que eles se interessam? Porque é importante para eles, mas eles não sofrem. O líder é aquele camarada que diagnostica, que faz o diagnóstico do problema, mas sofre pelo problema. Meu irmão, minha irmã, você quer ser um líder no reino de Deus? Você quer ser um líder no reino de Deus? Então, além de se preocupar, você deve passar a sofrer pelo problema do próximo. Sabe, porque não adianta nós sermos da igreja e vermos que o bairro onde a sua igreja ou a nossa igreja está tem problemas sociais. E falar assim: puxa vida, tanta criança abandonada. Vamos orar por eles. Puxa vida, falta água, falta luz, falta isso, falta aquilo, falta... Vamos orar por eles. Pastor, mas peraí, isso não é função do município? Deveria, mas se o município não faz, por que nós não podemos fazer? Quantas vezes, de repente, entram pessoas na nossa igreja, chinelinho de dedo, uma roupinha não muito boa. Quantas vezes essas pessoas entram na nossa igreja e nenhum de nós pergunta se elas estão bem? E aí acontece pior. Talvez elas falam: não está nada bem. E aí a gente fala o quê?
vou orar por você, meu irmão. Está errado. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que se você ver alguém com fome, nem ore por ela, dê de comer. Se você vê alguém que precisa de roupa, não ore pela pessoa, dê roupa. A pessoa não precisa de oração, a pessoa precisa de roupa. A pessoa não precisa de oração, a pessoa precisa de comida. Mas o líder, o papel do líder no reino de Deus é reconhecer os problemas, se preocupar com as pessoas, mas sofrer também. E Neemias fez isso. Quando Neemias descobriu que o povo estava sofrendo, estava passando por humilhação, ele começou a sofrer também. Sabe, gente, o mundo precisa disso. Quantas pessoas incríveis que nós conhecemos que abriram mão da sua própria vida em prol do outro. Eu não estou dizendo que você precisa vender tudo que você tem, que você precisa recomeçar. Não estou falando nada disso, mas estou dizendo que você tem que sofrer pelo sofrimento do próximo. O cristão, o filho de Deus, ele não pode simplesmente ver o seu próximo sofrendo e não fazer nada. Mas pastor, eu não sei o que eu faço, eu sou limitado, eu não tenho dinheiro. Ore. Faça com que Deus levante pessoas para ajudar. Sabe, é uma coisa bem interessante, bem legal. O mundo hoje possibilita tanta coisa, não é verdade? Na nossa igreja nós temos uma galera bem legal que se trabalha na parte social, bem legal. E as nossas redes sociais, irmãos, está aí. Eu costumo dizer para o povo assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amigos. E muitas vezes a nossa ajuda não se dá por nós. Alguém fala, pastor, eu preciso de tal coisa, eu posto na rede social. Alguém tem e vai dar, pronto. Eu não fiz nada. Única coisa, eu postei em rede social. Só isso. Você não pode fazer isso? Você não pode observar o sofrimento do próximo de alguma maneira, ajudar, não expor a pessoa. Não precisa falar que é para fulano tal, não expor. É apenas pedir. É apenas dar oportunidade para que outro seja a bênção na vida dessa pessoa. Mas nós, às vezes, nos fechamos, às vezes nós limitamos. Eu não sei fazer, sofra. Se incomode, como eu posso ajudar essa pessoa? Puxa vida, tem uma pessoa que ela é analfabeta. No nosso bairro tem 5, 10, 15, 20 pessoas analfabetas. Como eu posso ajudar? Ore. Converse com pessoas, talvez vai ter alguém, um professor, uma professora, alguém que fala, pastor, eu posso ajudar, meu irmão, eu posso dar aula. Pronto, você resolveu o problema. O grande problema é que às vezes nós identificamos os problemas das pessoas, mas nós paramos por aí. Nós não corremos atrás, nós não andamos um próximo passo para poder ajudá-las. Se você quer ser líder, se você quiser ser um pastor, se você quiser ser um missionário, uma missionária, se você quiser ser um líder dentro da tua igreja, se você quiser ser um líder no reino de Deus, você tem que aprender a sofrer pelo sofrimento dos outros. A ficar indignado quando os outros sofrem. É o que Jesus nos ensinou. É o que a palavra de Deus nos diz e é o que Neemias nos mostra. O que arde no teu coração? Isso é incrível. Isso é incrível. Porque agora vem o terceiro ponto. Um líder deve assumir suas responsabilidades e não terceirizá-las. Não deve terceirizar. Vocês observaram que quando Neemias pergunta para Hanani e todo o pessoal que veio lá de Jerusalém, pergunta assim, como é que está o povo lá? O que eles falam? O povo está sofrendo, o povo está sendo humilhado, o povo está... Neemias não se revolta com eles, tipo dizendo assim, cara, e vocês não fizeram nada? Como é que vocês estão aqui e não ajudam aquele povo? Neemias podia ter passado um maior sermão neles, mas não. Observe que Neemias não cobrou eles. Observe que Neemias não pediu que eles fizessem algo. Sabe por quê? Porque tanto Hanani quanto os outros que vieram de lá, o coração deles não ardeu pelo povo. Foi o coração de Neemias que ardeu. E por isso Neemias entendeu que o negócio era com ele, não com eles. Sabe, gente,
Muitas vezes nosso coração arde por algo, mas nós queremos que outras pessoas façam. Quando senti o chamado para ser pastor, eu não me sentia capaz, não me sinto capaz até hoje. Tive muito medo, muito medo. Mas eu percebi e entendi que se eu não fizesse, eu iria ser cobrada de Deus por isso. Não me arrependo nem um pouco. Ser um líder no reino de Deus é assumir as responsabilidades. Porque às vezes terceirizar responsabilidades é diferente de delegar. Delegar é uma coisa, terceirizar é outra. Tem coisas na igreja que é só o pastor que pode fazer. Só o pastor pode fazer. Eu não tenho como delegar algumas coisas, algumas funções. Não tenho. Porque ali é a minha responsabilidade. Agora, tem coisas que eu posso delegar. O que eu não posso delegar? As minhas responsabilidades. O que eu posso delegar? Aquilo que não é minha responsabilidade, aquilo que não arde em meu coração. Então eu gosto de dar um exemplo na nossa igreja, bem legal. Você chega, você entra na tua igreja, no caminho para a igreja você olha a rua repleta de mendigos. Aí você fica indignado, como é que os irmãos param o carro aqui na rua, os irmãos vão para a igreja e ninguém faz nada? Como é que o pastor passa com a Bíblia embaixo do braço e vê os mendigos e não faz nada? Aí você chega na tua igreja e fala assim, pastor, onde já se viu, pastor? Quantos mendigos aqui na frente da igreja e ninguém faz nada? Aí a pergunta que eu te faço, meu irmão, eu nem percebi os mendigos. Que isso, pastor? Como é que... Não, nem percebi. Você percebeu? Você se incomodou? Então é com você. Se o teu coração ardeu, é para você trabalhar com os mendigos. O coração está revoltado porque na sua cidade, na tua igreja não tem ninguém que trabalhe na parte social, não tem ninguém que trabalhe com adolescentes, ninguém trabalha com criança, ninguém trabalha com jovens, ninguém trabalha... Onde já se viu? Seu coração está ardendo, então é com você, meu irmão. É com você. Há coisas no ministério que o meu chamado, eu vou cobrar parte. Daquilo que no meu coração não arde, não vou cobrar. Porque você imagina só, se ficar no cargo de uma pessoa, trabalhar com crianças abandonadas, trabalhar com crianças especiais, trabalhar com idosos, trabalhar com mendigo, trabalhar com jovens, com adultos, com criança, com louvor, com teatro, Vocês têm noção? Não. É por isso que Deus coloca no coração de cada um uma chama. Algo que incomoda. Então se você está incomodado porque existe alguma coisa, existe alguma lacuna na igreja, no lugar que você trabalha, ou na empresa que você está, que ninguém faz, então é para você fazer. Para de terceirizar. Chama a responsabilidade e faça. Foi isso que Neemias fez. Neemias não culpou Hanani e os demais, falando, como é que pode? Vocês vieram de lá, viu o povo sofrendo, não fizeram nada. Não. Não. Ele chorou, ele se entristeceu. E aí, nós vamos ver que Neemias entende que é com ele. Neemias entende que Deus está chamando ele para fazer aquela obra, para fazer aquele trabalho. Ele descobriu que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Ele descobriu que o povo estava sofrendo. E aí, ele sabe do seguinte, ele tem que fazer algo. O que teu coração arde? O que te incomoda? Já parou para pensar que se Deus colocou esta preocupação no seu coração, talvez seja porque Ele quer que você seja um instrumento dEle, onde Ele vai ajudar estas pessoas? E olha que coisa linda! Não foi Neemias que escolheu a missão dele, mas foi a missão que escolheu ele. Entende? É muito louco isso, gente. É muito interessante, porque olha só, às vezes como pastor, a gente se vê muito... a gente se cobra demais, né? Então, por exemplo, eu vejo colegas de ministério
que eles têm um trabalho incrível de teatro, por exemplo. Ah, que teatro, puxa vida. Aí o outro tem um trabalho incrível social. Aí outra igreja tem um trabalho muito legal na área de ensino. Igrejas que têm ótimos professores, ótimos... Aí você fala... Então se eu quiser, eu não vai, porque o coração de cada líder vai desenvolver esse papel e vai atrair as pessoas. Então eu tenho que entender que eu vou prestar conta a Deus por aquilo que arde ao meu coração. Então hoje o meu coração dentro da igreja é crianças do projeto de judô e os casais da igreja, as famílias. Por que casais? Porque na minha cabeça, se os casais estão bem, eles vão educar bem seus filhos. Eles vão ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Agora, se eu focar nas crianças, eu como pastor focar nas crianças, mas os pais não estiverem bem, não vai adiantar. Então, na minha cabeça, meu foco ministerial são as crianças do projeto de judô e os casais da igreja. Porque se os casais estiverem bem, os filhos estão bem. É a responsabilidade deles educar os filhos, não minha, educar os filhos deles. Mas, com o tempo, as coisas irão se acertando, pessoas irão se levantando e as coisas vão se encaixar. Mas neste momento, é isto. É a prioridade. Neemias entendeu que a prioridade de Jerusalém era o muro, reconstruir o muro. Vamos reconstruir o muro primeiro, depois faz o resto. O que arde em teu coração? Qual a missão que Deus colocou no teu coração? Talvez seja algo que não está no coração do teu pastor ou não está no meu coração. Eu costumo sempre dizer, o que você quer fazer? Fale comigo que vamos tentar dar um jeito. Isso é maravilhoso. Porque entendemos que aí a igreja se torna um corpo, onde todos vão ter a sua função. Não existe melhor ou pior. Não existe isso. Mas existe aqueles que fazem com excelência a missão que lhe foi confiada. Entenda. Não foi Neemias que escolheu a missão, mas foi a missão que escolheu Neemias. O que arde em teu coração. Versículo 5. Vamos continuar para a última parte. Quando Neemias descobriu tudo isso, gente, quando Neemias viu a situação do seu povo, quando ele começou a chorar e jejuar, o que ele faz? Ora. Ora a Deus, olha lá. Então ele orou: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Quarto ponto. Um líder no reino de Deus deve conhecer a Bíblia. É inadmissível um líder no reino de Deus que não conheça a palavra de Deus. Já demonstra que não tem comprometimento com Deus. Observe que na oração de Neemias, a oração dele é alusão aos textos bíblicos. Lembra, Senhor, que o Senhor falou para Moisés, lembra que o Senhor falou isso. Ele sabia do que a Bíblia falava.
Meu irmão, minha irmã, se você quiser ser um líder no reino de Deus, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Ame a Bíblia. Se a Bíblia não estiver em teu coração, a sua liderança será falha. Sabe, conforme vamos lendo e estudando a Bíblia, ela vai se encaixando. E às vezes nem sempre você vai ter a necessidade de estar lendo, porque o texto está no teu coração. Às vezes acontece alguma coisa no teu dia a dia, você já puxa na memória, fala, puxa, em tal lugar assim, assim, aquilo vai... É tão maravilhoso. Mas é muito triste quando vemos que pessoas querem ser líderes no reino de Deus, mas não querem aprender sobre Deus. Tem muitos pastores que não conhecem a Bíblia. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer a faculdade teológica lá em Curitiba, na FABAPAR, a nossa turma começou com, acho que 68 ou 72 pessoas. Foi algo assim, o primeiro ano da faculdade. Pessoas estavam fazendo faculdade de teologia. Nos formamos dessa primeira turma, 6 pessoas. Dessas 6, 4 estão no ministério hoje. De uma turma de cerca de 72 pessoas, apenas 4 hoje estão no ministério. E sabe o que é mais interessante? Haviam colegas de faculdade do primeiro ano que não conheciam a Bíblia, estudando para ser pastor ou missionário, e não conhecia a Bíblia. Nunca sequer havia pregado, nunca sequer discipularam alguém, nunca sequer evangelizaram, mas queriam ser pastor. Para ser um líder no reino de Deus, deve conhecer a Bíblia. Não há como ser diferente. Porque se for diferente, nós vamos errar. Já conhecendo a palavra de Deus, nós somos humanos limitados, nós erramos. Imagine fazer a obra do reino de Deus sem conhecer a palavra. Um líder no reino de Deus deve ser apaixonado pela palavra de Deus. Você quer ser um líder no reino de Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você se aprofundou no estudo bíblico? Pense nisso. E último ponto. 5º ponto. Um líder no reino de Deus nunca deve se esquecer que os méritos de suas conquistas é de Deus e nunca dele. Observe que essa oração que Neemias fez, por que ele está orando aqui, gente? Porque lembra, o coração dele apertou, queimou, e ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. Mas para ele fazer alguma coisa, ele tinha que pedir autorização de alguém. De quem? Do rei, do Artaxerxes. E aí Neemias tinha que chegar e falar assim, meu rei, eu tô com um problema, estou incomodado e eu preciso ir ajudar o meu povo. Você acha que o rei ia abrir mão do homem de confiança dele, do copeiro dele, do cara que cuidava da alimentação dele, do homem que fazia com que o rei não se envenenasse? Você acha que o rei ia abrir mão desse cara? Óbvio que não. Mas nessa hora o que Neemias faz? Ora a Deus. Sabe, irmãos, na vida a gente tem que orar a Deus. Eu vira e mexe quando eu tento fazer algo do meu jeito, faço besteira. E tem horas que nós temos que orar. A obra de Deus, deixa Deus fazer. E Neemias fez isso. Neemias orou. No final dessa oração, lá no último versículo 11, no finalzinho vai dizer assim, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem? Do rei. Ou seja, Deus, eu vou pedir ao rei, concede a mim essa benevolência, faça com que o rei me ajude. Neemias entendia que o mérito da sua conquista não seria dele, mas de Deus. Neemias ia pedir autorização ao rei, mas antes ele pede ao rei dos reis. Neemias ia pedir ao rei Artaxerxes para liberá-lo, mas primeiro ele pede ao rei dos reis para que seja liberado.
Um líder no reino de Deus deve orar a Deus. Deve entender que os méritos da sua conquista nunca é dele, mas é de Deus. Sabe, meus irmãos? E o mais interessante é que quem se preocupou com o povo judeu lá em Jerusalém não foi nenhum do povo que estava lá, mas foi um judeu que nem sequer nasceu naquele lugar, nem sequer conhecia aquele lugar, nem sequer conhecia aquele povo. E talvez o maior diferencial de um líder no reino de Deus é este: é ajudar a resolver os problemas daqueles que ele nem sequer conhece. Afinal, foi isso que muitas pessoas fizeram por nós. Eu me lembro quando comecei a minha caminhada cristã, quantas pessoas abriram mão do seu tempo, do seu amor, da sua atenção para me ajudar quando eu precisei. Então, nada mais justo do que eu fazer o mesmo hoje. É assim que Cristo fez por nós. Cristo se preocupou por um problema que não era dele, que eram os nossos pecados. Cristo veio e sofreu um sofrimento que não era dele, era nosso. Cristo veio e morreu uma morte que não era dele, era nossa. E é o maior líder que existiu. Qual a missão que Deus te confiou? O que age em teu coração? Talvez você já tenha sonhado em algo há muito tempo. Talvez Deus já colocou no teu coração alguma área para você ajudar na tua igreja, alguma área para você ajudar na sua comunidade, algum setor para você mudar a história do teu povo. Mas às vezes o medo te impede. Eu entendo isso. Mas vou te falar, se você não agir, você será omisso. E se é Deus que colocou esse fogo no teu coração por algo, vá. Persista, não desista. Porque se Deus está te colocando esse amor no coração, Ele te capacitará. Mas eu vou te falar uma coisa. As dificuldades virão. Claro que virão. A gente vai ver. Gente, continua conosco, tá? Todo domingo, vamos dar continuidade. O livro de Neemias é maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão ver que dificuldades virão. Outra coisa, o desânimo vai bater em seu coração. Se vai. Quantas vezes me bate o desânimo? Quantas vezes eu penso em desistir? Quantas vezes eu cheguei para minha esposa e falei, amor, acho que o negócio não é para mim ser pastor, não. Vamos pegar as trouxinhas, bate. O medo bate, a insegurança bate, a dúvida vai chegar. O desejo de desistir vai ser muito forte. Foi assim com Moisés, foi assim com muitos profetas. Não vai ser com a gente? Claro que vai. Mas eu vou te falar uma coisa, continue, porque para Deus missão dada é missão cumprida. Não se esqueça que Jesus foi até o final, e nós devemos ter até o final. Eu gostaria de deixar bem claro que nem todos somos líderes, mas todos temos uma missão. Talvez você não tenha um chamado para ser um líder específico, mas você tem uma missão. Você tem uma missão dentro da tua família, que é evangelizar, dentro do teu local de trabalho, que é evangelizar, dentro da tua academia que você vai treinar, que é evangelizar e servir. Todos nós estamos aqui nesse mundo para servir, gente. Então não fuja da sua missão. Não tenha medo. Se disponha. Faça como Neemias. Confie em Deus. Vá adiante porque Deus vai te capacitar. Claro que vai. Agora olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe o que significa Neemias? Neemias significa aquele que consola. Deus é o nosso Neemias, gente. Deus é o nosso Neemias. Deus é aquele que olhou para nós aqui no mundo e viu como estávamos sofrendo, assim como Neemias fez. Neemias era copeiro do rei. Neemias vivia num lugar bom, uma situação boa, e ele abriu mão de tudo isso para ajudar teu povo lá em Jerusalém. Jesus vivia no céu. Jesus estava sentado no trono, ele abriu mão do lugar que ele estava para vir aqui na terra sofrer por nós. Neemias, quando descobriu o sofrimento do povo, ele sofreu e chorou. Quando Jesus veio na terra, ele sofreu e chorou pelo nosso sofrimento.
Mas Neemias foi até o final. E Jesus foi até o final. E Neemias veio para confortar e consolar aquele povo que estava triste e humilhado lá em Jerusalém. E Jesus veio ao mundo para nos consolar e nos confortar. Nós que vivemos tão tristes, isolados, desolados neste mundo. Confie sua vida nesse Deus maravilhoso. Confie sua vida a esse Neemias, aquele que consola e conforta. Torne Deus o seu grande líder e siga Ele. E eu vou te falar uma coisa, hoje é especial para você que tem um chamado para ser um pastor, para ser um missionário, para ser uma missionária, ou para ter algum cargo de liderança dentro da tua igreja por algo que arde em teu coração. Que arde em teu coração. Venha ter a honra de trabalhar na obra de Deus. Venha ter a honra de ser usado por Deus como um instrumento para abençoar pessoas, para ajudar a libertar os cativos, para ajudar a trazer um sorriso no rosto daqueles que estão tristes, para levar esperança àqueles que estão desesperançosos e, acima de tudo, para levar vida para aqueles que estão mortos. E não se esqueça, a motivação de um líder no reino de Deus é servir. Então se prepare, não para ter honras, não para ter glórias, mas para servir. Lembra do texto que lemos na ceia? De João, que Jesus saiu do seu lugar de honra, tirou seu manto e lavou o pé dos discípulos. Só depois de lavar os pés dos discípulos, ele voltou ao seu lugar de honra. Então talvez seja o momento de você sair do seu conforto. Seja o momento de você sair do seu lugar de honra e lavar os pés dos próximos. E lavar os pés do seu próximo. Talvez seja o momento de você sair da sua zona de conforto e fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é servir. O nosso projeto de judô se chama Samurais de Cristo. E quando a gente fala de samurai, a gente lembra de guerreiro, né? Os japoneses. E esse tema eu já dei lá em Curitiba. Eu tinha uma célula, tinha um projeto lá que eu já dei esse nome samurai justamente por causa disso. Porque samurai em japonês, gente, significa escravo. Olha que legal. Samurai era um escravo. Era um escravo que estava disposto a dar a vida para o seu mestre. E assim somos nós no reino de Deus. E o lema do nosso projeto de judô é: aquele que não vive para servir, não serve para viver. E na verdade esse é o lema do cristão. Porque Jesus falou: se eu sendo mestre estou servindo vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Então o princípio de um líder no reino de Deus é servir, é ajudar. Talvez as pessoas não entendam o teu chamado, mas faça. Ninguém precisa entender. Faça. Entende? Neemias foi e fez. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê esperança e ousadia. Mas pastor, o que eu vou fazer? Pastor, está tudo parado, a igreja está fechada, não sei o que tem. Faça como Neemias. Ore a Deus. Ore a Deus. Aonde o teu coração arde? O que seu coração queima? Ore a Deus. Vá de cara na palavra de Deus. Se alimente da sua palavra. E Ele te capacitará. Saia da sua zona de conforto. Jesus, antes de lavar os pés dos discípulos, Ele saiu do seu lugar de honra e foi servir. Neemias, para servir seus irmãos, ele saiu do seu lugar de honra, que era copeiro do rei, e foi servir. Então não tem como servir a Deus no seu reino e continuar no lugar de honra, e continuar na nossa zona de conforto. Como diz o finado Padre Quevedo, isso não existe. Não tem como servirmos a Deus como líderes em sua obra e vivermos na zona de conforto. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por tua vida.
Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo gostoso, Pai. Obrigado por o Senhor deixar para nós a vida de Neemias como exemplo, esse grande homem. Esse homem que nos deixa exemplos do que é ser um líder. E se ele pôde, se ele fez, nós podemos também, ó Pai. Senhor Deus, eu não sei para quem que é esta palavra no coração de quem vai chegar, ó Pai, mas se há alguém que de repente tenha dúvidas do seu chamado, se há alguém ainda que se sente inseguro pelo chamado que o Senhor tem dado ao coração dessa pessoa, que hoje ela entenda, que hoje ela tenha certeza, ó Pai, que é hora de pedir autorização para que ela possa estar ajudando os outros. É hora de abrir mão da sua zona de conforto para servir ao Senhor. É hora de se preocupar com a dor do próximo, com a ajuda ao próximo. Nos ajude, ó Pai. Levante homens e mulheres do Senhor, como o mundo precisa de pastores, de missionários, de missionárias, homens e mulheres que realmente sintam a dor do próximo e vivam em função de ajudar o próximo, ó Pai. Homens e mulheres que amam a Tua palavra, que amam profundamente a Tua palavra. Homens e mulheres que buscam a vida santa e digna, Pai, frente ao Senhor. Nos capacite, tenha misericórdia de nós. E se há alguém aqui que de repente está tão triste, Pai, que ele sinta o consolo e o conforto do Senhor em sua vida. Pois afinal de contas, Neemias é aquele que conforta. E o Senhor é aquele que nos conforta. Muito obrigado. Deus, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Ô, meus irmãos, um beijão para vocês. Ó, domingo que vem, capítulo... Gente, sabe por que eu tô dando essa série? Eu ia, na verdade, fazer uma pregação de um texto que está lá na frente. Mas eu falei para a Mari, gente, esse livro é maravilhoso para pegar apenas um texto só. Então, fique com a gente, vem domingo que vem que vai ser show de bola. Olha, se você não conhece as nossas outras pregações, os estudos, as mensagens, vai lá na página do YouTube da Igreja Batista na Vila Muniz, se inscreva, curta, aperte o sininho que você vai estar recebendo os vídeos novos, tá? Aqueles que forem fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas, tá aí o número da conta da igreja, com certeza será bênção. Se você quer conversar comigo, se você, puxa pastor, eu queria conversar, estou com dúvida, entre em contato comigo, será um prazer, tá bom? Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe muito, tá? Deus te abençoe e te guarde. E se o seu coração está ardendo por alguma coisa, pastor, agora eu estou com dúvida. Ah, meu irmão, o problema é teu, se resolva com Deus, tá? Enquanto você ficar fugindo, seu coração vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo. Toma coragem, tá bom, meu irmão? Toma coragem. Se o seu coração está ardendo é porque Deus quer te usar grandemente, tá? Ele te capacita, Ele te envia, Ele te guarda, Ele te protege e Ele vai te sustentar. Um beijão, ótima semana. Até mais.